Só um minutinho que nós estamos. Você estava o HD vivo? Agora foi. Está no ar, Moisés, pode tocar. No ar. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, população que nos ouve. Estamos aqui, é uma satisfação, né, poder realizar essa audiência pública. Agradeço a presença de todos e tanto a todos que, na verdade, estão aí pela plataforma online, né, desse legislativo. E quero aí declarar aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal da Fazenda, referentes ao primeiro quadrimestre do exercício do ano 2021, conforme é determinado pela lei, né, pelo artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, damos aberta, né, por aberta a presente sessão. Quero cumprimentar aos vereadores presentes. Pode se apresentar, vereador que está presente seria a Raquel, né? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, vereador Moisés. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Certo. Também temos a vereadora presente conosco, a vereadora professora Neuza. Boa tarde, professora Neuza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Moisés. Obrigado por estar presente aí pela participação. Muito obrigado. Eu vi que já está conosco também o presidente desse legislativo, o presidente da Câmara, o vereador Roselei Françoso. Boa tarde, presidente. E antes de passar aí a palavra, eu gostaria de agradecer a confiança do presidente dessa casa, também do secretário dessa casa, que nos ortogou a responsabilidade aí, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, está presidindo essa sessão na tarde de hoje. Então, obrigado aí, senhor presidente. Deixar aberto caso o presidente queira falar alguma coisa também, presidente. Roselei? Muito boa tarde, Moisés. Boa tarde, ao Mário. Boa tarde, Raquel. Estou vendo que está presente aqui também o vereador Djalma e a vereadora Neuza. É uma satisfação enorme, né, participar, né, de mais essa audiência pública que a casa proporciona. Quero dizer, Moisés, que sim, né, não só Moisés, mas a todos os vereadores, a gente tem adotado essa praxe de pedir aos membros da comissão permanente que presida, né, as sessões. Quero dizer ao Mário que estarei aqui acompanhando esta sessão, tá, essa audiência pública. Obviamente, na hora oportuna aí, Moisés, depois da apresentação do Mário, se restar alguma dúvida, né, aí sim a gente faz alguma pergunta, mas desejar a todos, desde já, né, um excelente trabalho. E obrigado, né, por ter se colocado à disposição também de presidir essa sessão. Normalmente o presidente da comissão que preside, né, mas ele entrou em contato conosco, até quero justificar, né, está com um probleminha de saúde, não pôde estar conosco, então eu quero agradecer aqui muito a pessoa do Moisés pela prontidão, né, de presidir a presente sessão. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, presidente. E, inclusive, eu estava esperando a sua manifestação justamente para eu poder depois justificar. No caso, é o vereador Marquinhos Amaral que preside essa comissão, né? E também é membro o vereador Birajara Teixeira, o Bira, né? Então, já muito bem justificado pelo presidente a ausência do vereador Marquinho, por motivos aí de saúde. Então, com muita honra a gente agradece a confiança. E se já tiver algum... No caso, já vou abrir a palavra, então, né, presidente, para o Mário fazer a sua explanação e as perguntas a gente podemos encaminhar para deixar para o final, correto? Correto, Moisés. Correto.
Correto, né? Então, Mário, eu quero primeiramente me desculpar, eu apresentei os vereadores e não apresentei o secretário Mário Antunes, né? Mário Luiz Duarte Antunes, é o secretário municipal da Fazenda, nesse ato também representando não só a sua secretaria, né, mas também aqui representando a pessoa do prefeito Arthur Garcia. E nesse ato oficial agora, nós estaremos abrindo então a palavra para o secretário Mário Luiz Duarte Antunes, que é o secretário municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de São Carlos, para que esteja então fazendo a sua apresentação para toda a população na tarde de hoje. Com a palavra então, secretário Mário Antunes. Boa tarde, presidente Moisés, boa tarde ao presidente da Câmara, Roseli Françoso, a vereadora Raquel Auxiliadora, a professora Neuza, o vereador Djalma Neri. É um prazer falar com vocês e com todos que estão nos assistindo e nos vendo nesse momento. O trabalho que nós vamos apresentar é um trabalho conjunto, né, de todas as secretarias do município e também da Câmara Municipal. Por que da Câmara Municipal? Porque a Câmara Municipal sempre foi e é parceira nossa com relação às demandas do município. Então, esses números que são ora apresentados daqui a pouco, que vamos iniciar, demonstram esse equilíbrio que há entre o legislativo, né, e o executivo com relação a todas as demandas do município e esses números refletem isso, essa parceria que há entre os dois poderes independentes. Agradeço também a todos os nossos diretores da Secretaria Municipal de Fazenda, que esse trabalho são deles, né? É um trabalho em conjunto de todos os nossos servidores. Em especial ao Marco Fábio Monteiro de Barros, que é o meu diretor financeiro, e a diretora do Planejamento e Orçamento, a Fabiana Tadeu Comati. Então, a Fabiana está sempre conosco, sempre nos auxiliando, e então eu não posso deixar de esquecer e mencionar o nome dela. Eu vou fazer a apresentação agora, e primeiro eu falo da despesa, depois eu falo da receita, e na finalização a gente abre para as eventuais dúvidas ou esclarecimentos que forem necessários. Estão vendo a apresentação? Ainda não, né? Agora sim, né? Ok? Perfeito. Obrigado, Djalma. Então, vamos lá. É uma apresentação... É que não está andando aqui. Ok. Né? Como disse, é referente ao primeiro quadrimestre de 2021, a cada quadrimestre, né, 3 vezes, a um período de 3 vezes dentro do exercício, sendo que no terceiro quadrimestre, a gente faz isso em fevereiro, nós apresentamos os números com relação ao previsto, ao efetivo, né, os restos a pagar, a parte da dívida consolidada, resultado primário, resultado nominal. Então, é isso que nós vamos mostrar agora. Começamos falando da despesa. Eu preciso lembrar a todos que os dados são dados consolidados. O que significa dados consolidados? Não é apenas a Prefeitura de São Carlos. Nós temos aí a Prefeitura, o SAI, a FESC, a Promemória e a PROAB. Então, são os dados consolidados da Prefeitura mais as autarquias e fundações. Então, a despesa corrente, nós temos uma previsão atualizada de 853 milhões de reais. Foi empenhado até 30 de abril, agora de 2021, 379 milhões de reais.
que representa 44% do orçamento. Então, do total do orçamento da despesa corrente, 44% está empenhado. Vale lembrar que nós estamos nos 4 primeiros meses, mas os contratos eles são empenhados no começo do ano. Então, todos os contratos eles são empenhados para o exercício todo. Então, por isso que esse valor de quase metade do valor da execução está sendo informado agora, que os contratos são empenhados no começo do ano. Desses 379 milhões de reais empenhados, já foram liquidados 223 milhões, que representa 59% do valor empenhado. E 209 milhões de reais foram pagos, que representa 94% do valor liquidado. Tá? A despesa de capital, ela tem uma dotação atualizada de 137 milhões de reais, sendo que foi empenhado 36 milhões de reais, 27% do valor valor da dotação prevista para os 12 meses, e liquidado 15 milhões de reais, o que representa 43% dos 36 milhões de reais empenhados. E foram pagos até agora 14 milhões de reais, o que representa 93% do valor liquidado. Reserva de contingência está prevista, não foi utilizada. Ela, se utilizada, ela é utilizada nos últimos meses do ano, a partir de setembro, outubro, e o valor contingenciado nesse momento é de um pouco mais de 4 milhões de reais, milhões de reais, que dá 4,8 milhões de reais. Agora eu acho que fica mais fácil para a gente olhar, porque só os números são muito frios, então através de gráficos, acho que a gente consegue visualizar e tomar algumas conclusões mais fáceis. Nós estamos comparando o período do primeiro quadrimestre de 2020 com o quadrimestre agora de 21, com valores atualizados. Então, nós estamos na mesma base, nós já descontamos a inflação. Tá? No ano passado, no primeiro quadrimestre, o total da despesa empenhada foi de 467 milhões de reais. E agora, nesse ano, 416, uma redução de 10,8%. A despesa corrente empenhada foi de 435 milhões em 2020 e agora 380 milhões de reais em 2021, que representa uma redução de 12,66%. Restos a pagar é um item muito sensível à administração pública. Né? E é um item, além de sensível, né, é extremamente importante. Tá? Principalmente quando, né, os restos a pagar processados, eles se tornam um valor muito alto. Tá? A Prefeitura de São Carlos, ela tem um resto a pagar processado de 935 milhões de reais, 935 mil reais. E não processados de 14,9 milhões de reais e uma disponibilidade financeira de 160 milhões de reais. O SAAI não apresenta restos a pagar processados e não processados 117 mil reais, com uma disponibilidade financeira de 641 mil reais. A Fundação Educacional não apresenta restos a pagar processados e não processados 52 mil reais e uma disponibilidade financeira de 820 mil reais. A Fundação Promemória também não possui restos a pagar processados e não processados são 13 mil reais, com uma disponibilidade financeira de 937 mil reais. A Proab possui um pequeno valor processado de R$ 8.778 e não processado de R$ 112 mil reais. E uma disponibilidade financeira de R$ 1.364.000.
o fato da prefeitura ter resta a pagar de R$ 935 mil, ele é muito, muito baixo, tá? Lá em 2017, no primeiro quadrimestre de 2017, esses restos a pagar processado passavam de 30, 40 milhões de reais, né? Então, é um item muito sensível. Então, é um resto a pagar praticamente zerado pelo porte do município de São Carlos. A comparação agora de resto a pagar do exercício de 20 para o 21. O resto a pagar pago, ele diminuiu de 59 para 50 milhões de reais, uma redução de 15,8%. E o saldo de resto a pagar vem caindo ano a ano. O ano passado, nesse período, estava com 29 milhões de reais, e agora o total, 16 milhões de reais, lembrando que são os dados consolidados aqui nessas tabelas, nesses gráficos. A disponibilidade financeira ela aumentou 33%, de 123 milhões de reais para 165 milhões de reais. Como que a gente explica esse aumento, né, na disponibilidade financeira? Um dos grandes fatores é a redução dos restos a pagar. Porque os restos a pagar, quando ele vai de um exercício para o outro, pela lei, ele tem que ter o amparo financeiro. Então, se eu levo lá, por exemplo, 10 milhões de restos a pagar, tem que estar no caixa 10 milhões de restos a pagar para honrar isso. Só que muitas vezes, né, as prefeituras, ela não tem essa disponibilidade financeira. Então, ela utiliza recurso do ano seguinte para honrar pagamentos dos exercícios anteriores. E não é o nosso caso aqui. Por isso que essa disponibilidade aumenta, porque justamente os restos a pagar, eles vêm caindo ano a ano. Então, nós temos... não há um comprometimento no recurso financeiro do exercício perante o pagamento de restos a pagar. Por isso que esse aumento aí, ele é crescente ano a ano. Despesa com pessoal. A despesa com pessoal, ela não é simplesmente o salário que é depositado na conta do servidor. Todos os contratos de terceirização, ele entra na conta de despesa com pessoal, os encargos sociais, pagamento de inativos, pensionistas e sentenças judiciais trabalhistas, elas entram nessa conta da despesa com pessoal. Então, os vencimentos em vantagens fixas totalizou no período de 12 meses, isso é calculado de maio de 20 até abril de 21, nesse caso, nessa tabela, 305 milhões de reais. Contratos de terceirização, 22 milhões de reais. Os encargos sociais, 93 milhões de reais. Inativos, 5 milhões de reais. Pensionistas, 2,9 milhões de reais. Sentenças judiciais, 2,1 milhões de reais. E o incentivo à demissão voluntária, que é o PDV, ele entra aí, teve um total de 257 mil reais, ele entra como um fator que ajuda na redução da despesa com o pessoal. Então, ele não atrapalha, ele ajuda. Com isso, o total da despesa com o pessoal nos últimos 12 meses chegou a 433 milhões de reais, que daqui a pouquinho nós vamos falar da receita corrente líquida, mas o percentual hoje da despesa com o pessoal chegou a 46,87%. A despesa com o pessoal, o ano passado, né, no mesmo período, em abril do ano passado, 454 milhões de reais, e agora 433 milhões de reais, uma queda de 5,2%. Lá em 2020, em abril de 2020, o percentual divulgado, né, pela Secretaria de Fazenda foi 50,15%, e agora 46,87%. Vamos iniciar agora as tabelas e os gráficos referentes às receitas.
As receitas correntes. Previsão do orçamento, 899 milhões de reais. Previsões até o bimestre, dados consolidados, tá? Não é só a prefeitura, também tem todas as autarquias aqui, e fundações. 259 milhões de reais e realizadas 359 milhões de reais. Então, batemos aí a previsão com relação às receitas correntes. Receita de capital, 63 milhões de reais, previsão do orçamento, previstas até o bimestre, 21 milhões de reais, e realizada 1,9 milhões, que representa 9% da previsão do quadrimestre. Receita intra-orçamentária, são valores pequenos, 20 mil, prevista 6 mil reais, e não foi realizada nada até o momento. O total quando você tem a previsão para o bimestre de 380 milhões de reais, total da receita, foi realizada 361 milhões de reais, representa 95% da previsão. Os valores da receita em 2020, 359 milhões de reais no quadrimestre de 2020, e agora um pequeno aumento para 362 milhões de reais, quase 1%. Lembrando sempre que os valores estão deflacionados, tá? A gente está trazendo sempre na mesma base para a gente comparar certinho. Com relação a alguns tributos, né, eu peguei os principais aqui só para dar a gente ter uma visão de alguns tributos, são os principais. O IPTU, ele tem uma previsão de arrecadação do ano de 130 milhões de reais. Para o quadrimestre, né, os 2 bimestres, para o quadrimestre, 69 milhões de reais, realizou 71 milhões de reais. Então, superou um pouquinho a previsão com relação ao IPTU. O ITBI, 18 milhões de reais ao ano, previsto no orçamento. No quadrimestre, 6 milhões de reais e arrecadou 6,8 milhões de reais. Superou a previsão também. O ISS, previsão atualizada para o exercício, 134 milhões de reais. Quadrimestre, 44 milhões de reais. Arrecadado, 44 milhões de reais. Atingimos a previsão. Receita de serviços, 127 milhões para o exercício. Para o quadrimestre, previsão, 42 milhões de reais. E efetivamente realizada, 35,8 milhões de reais, o que representa 84%. Aqui, nós temos a tarifa do SAAI, tá? Então, receita de serviços aqui, na grande maioria, tem uma coisa muito pouquinho da prefeitura, mas a maioria é do SAAI. Transferências, aqui nós temos, na próxima tela vocês vão ver o ICMS, o IPVA, mas as transferências correntes para o exercício, 500 milhões de reais, previstas no quadrimestre, 200 milhões de reais, e realizadas efetivamente 209 milhões de reais, o que representa 105% do previsto. Comparando agora alguns gráficos de comparação com relação ao ano passado. IPTU, na mesma proporção, 72 milhões de reais. Não houve um aumento do ano passado para agora. ISS caiu um pouquinho, comparado com o ano passado. 2,87%, de 46 para 45 milhões de reais no quadrimestre. Receita de serviços, também houve uma ligeira queda de 3,97%, saindo de 37 milhões para 36 milhões de reais. O ITBI, ele teve, isso é raro nos últimos anos para o ITBI. O ITBI normalmente apresentava quedas,
né? E agora ele está aí com mais 53,59% de aumento em relação ao ano passado. Então, muito provavelmente ficou estagnada essa parte de mercado imobiliário e no primeiro quadrimestre teve esse aquecimento e houve esse aumento de 4 milhões do ano passado para 7 milhões este ano. As transferências correntes também teve um salto de 194 milhões de reais para 210 milhões de reais, o que representa 8,05% comparado com o mesmo período de 2020. O ICMS teve um aumento comparado com 2020 de 19,54%, saltando de 59 milhões para 70 milhões de reais. O IPVA manteve constante em 36 milhões de reais, e o Fundo de Participação dos Municípios, que também apresentava quedas nas últimas apresentações nossas, sempre o FPM apresentava quedas comparado com o período anterior. Agora, uma grata satisfação, teve um aumento de 12,54%, saindo de 26 para 30 milhões de reais. Ainda falando das transferências, nós temos o Fundeb, também com aumento de 11,41%, de 31 para 35 milhões de reais. O SUS, de 49,75%, saltando de 17 para 25 milhões de reais, muito em função do momento de pandemia que a gente está passando, né, vivendo. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação teve um aumento de 5%, de 5 milhões para 6 milhões de reais. Fazendo um comparativo de receita total arrecadada, né, nos quadrimestres de 20 e 21, com o total da despesa empenhada, nós temos que o total da despesa empenhada, ela teve uma redução comparada com o ano passado de 10,80%, diminuindo, né? Saindo de 467 milhões de reais, atingindo 416 milhões de reais. E a receita teve aquele pequeno aumento de quase 1%, 0,7%, de 359 milhões de reais para 362 milhões de reais. A receita corrente líquida, da mesma forma com que a despesa com o pessoal é apurada, ela é totalizada nos últimos 12 meses, não apenas no quadrimestre, ela é dos últimos 12 meses. Repetindo, no caso nosso, de maio de 2020 até abril de 2021, os últimos 12 meses. Então, o total da receita corrente líquida chegou a 924 milhões de reais. Lembrando que são números totalizados, né? Prefeitura, 882 milhões de reais. SAAI, 104 milhões de reais. FESC e Promemória, 263 mil reais, e a PROAB, 250 mil reais, né? Você tira as deduções, dá os 924 milhões de reais, total da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, consolidado. Resultado primário. Resultado primário nosso, ele está sempre positivo, isso é importante para nós. No caso, aí, o nosso resultado primário do quadrimestre está positivo em 131 milhões de reais, o que sempre demonstra, eu sempre falo isso para as pessoas que estão acompanhando a gente, que o fato dele estar positivo significa que a gente está em condições de honrar os nossos compromissos. Isso é muito importante para a imagem do município, né? Honrar os compromissos, isso é muito importante. Resultado nominal. O resultado nominal, ele pega a dívida,
consolidada, que é a dívida de longo prazo, ele diminui tira as deduções, ele coloca o ativo disponível, né? Os restos a pagar processado, que se você olhar lá, em 2020, né? 16 milhões, nós viramos o ano com 16 milhões e hoje tem menos de R$1 milhão, então isso é importante. Então você verifica que o resultado nominal, ele reduziu em 97 milhões de reais. Como que a gente apura esse número, né? Você coloca toda essa dívida, dedução, o ativo, né? E você faz essas contas de subtração e chega que a dívida fiscal líquida, lá em dezembro de 2020, era de 122 milhões de reais. E agora a dívida fiscal líquida é de 25 milhões de reais. Então, quando você faz 122 menos 25, você encontra o menos 97 milhões de reais. O grande fator aí que dá um impacto muito grande, são dois fatores primordiais que dão um impacto muito grande nessa redução do valor nominal. É o ativo, nosso ativo de 164 milhões de reais, e o resto a pagar baixo. Então, esses dois fatores aí é que incrementam esse número de menos 97 milhões de reais. A nossa dívida, agora falando exclusivamente da nossa dívida, a dívida nossa de longo prazo. Tá? Fechamos o exercício anterior em 238 milhões de reais. No primeiro quadrimestre, 235 milhões de reais. Tá? O que é importante aqui, o que a gente precisa ter em mente, que é o percentual do endividamento do município. Né? A dívida consolidada com relação à receita corrente líquida, ela está em torno aí de 25%, 26%, que é baixo, é considerado baixo pelo porte do nosso município. Quando você coloca a líquida, ela cai mais ainda. Por quê? Porque o ativo disponível aí, ele dá esse impacto que derruba a dívida. Mas o que a gente tem que olhar, assim, no final do exercício, a dívida corrente líquida e a receita corrente líquida dá uma visão boa, mas nos quadrimestres, aí ela pode chegar à conclusão errada. Então, a gente olha na dívida consolidada com a receita consolidada líquida, que é mais adequado no momento para a gente fazer análise, que é 25%, 26% da receita corrente líquida, tá? Lembrando que isso pode chegar até 120%, tá? Mas a nossa aqui, hoje, não está passando de 26%. Agora, aqui apenas um pequeno resumo do relatório da gestão fiscal, né? Só lembrando que a receita corrente líquida chegou a 924 milhões de reais, consolidada, com uma despesa de pessoal de 433 milhões de reais, o que representa 46,87%, onde nós temos o limite máximo da despesa com pessoal, que é 54%, que pode chegar a 499 milhões, o limite prudencial de 51,3%, que é 474 milhões de reais, e só lembrando que a nossa dívida, ela pode chegar a 120%, mas como eu falei para vocês, só pode, mas a gente não indica ao gestor público, ao prefeito Ayrton Garcia, a gente não indica, a gente nem pensa em trabalhar com esses números, porque é muito difícil para os municípios depois honrar. Então, hoje, a nossa dívida, só lembrando, é em torno de 26% da receita corrente líquida. Esta é a apresentação, presidente Moisés, e eu estou à disposição para conversar com os nossos vereadores, vereadoras, e esclarecimentos e dúvidas com relação à nossa apresentação. Mário, então, você concluiu, né? Perfeito, presidente. Quero agradecer e parabenizar pela clara
explanação que você fez, certo? E já aproveitar, como o presidente Roseli tinha apresentado o vereador Djalma, eu acabei não apresentando o vereador Djalma, me desculpe, mas está conosco também o vereador Djalma. Gostaria de saber se tem mais algum vereador que chegou depois que eu não apresentei. Tá, a vereadora Raquel, vereadora Neuza, presidente Roselei e também o vereador Djalma Nery. Tem mais algum vereador que eu não comentei? Estão todos aí? Deixa eu dar uma confirmada aqui nos participantes. Quero agradecer também o diretor da casa que estava acompanhando juntamente conosco também os trabalhos técnicos dessa casa. Os vereadores são esse mesmo. Então, quero já aproveitar, Mário. Tem mais alguém da secretaria que você gostaria de falar, ou vai ficar limitar só na sua fala mesmo? É isso mesmo, né? Tem mais alguém da... Não, é somente eu, isso. Tá bom. Então, eu já quero aproveitar, então, vou abrir a palavra para as perguntas dos senhores vereadores e vereadoras e, caso alguém queira fazer alguma pergunta, e também vamos estipular um prazo aí de pelo menos 5 minutos por vereadores. Aí, caso surjam novas perguntas, a gente reabre novamente as inscrições. Como tem pouco vereador, acredito que pode ser dessa forma. Então, gostaria já de perguntar se tem algum vereador que quer se inscrever. Por favor, Moisés, gostaria. Vereadora Raquel. Mais alguém? Eu gostaria também, Moisés, por favor. Djalma? Djalma, isso. Então tá, 5 minutos, tá bom? Que você quer mais? Se precisar, a gente, como tem poucos vereadores, nós podemos deixar até você concluir as suas perguntas. Moisés, eu também queria fazer uma perguntinha, queria me inscrever também. Tá bom, então, pela ordem, então, Raquel... Correto. Pela ordem, então, fica a Raquel, depois Djalma e depois a professora Neuza, tá bom? Então, com a palavra por até 5 minutos, a vereadora Raquel, auxiliadora. Obrigada, vereador Moisés, que está presidindo essa audiência pública. Minha saudação aí ao nosso presidente Roselei, a todos os vereadores e a vereadora Neuza, que nos acompanha, e ao secretário Mário, que, como sempre, consegue fazer um milagre de nos ensinar a ver esses números, né, tão difíceis de entender, e a sua explicação sempre, a segunda vez que eu participo de uma audiência com você, Mário, sempre muito, muito didática. Parabéns. Mário, eu tenho algumas algumas dúvidas e algumas colocações, né? Primeiro, dói no coração ver um limite prudencial de 46,87% da folha, né, onde a gente poderia chegar até 51% do gasto de pessoal e não ter nenhum reajuste aos servidores públicos municipais. Né? É realmente lamentável o governo Bolsonaro impor a lei complementar 173, que proíbe qualquer tipo de reajuste aos servidores, sem, né, compreender a realidade local, né? E no nosso caso aqui, a gente poderia sim dar um aumento, ou pelo menos o IPCA aos servidores municipais que têm trabalhado duramente na pandemia e que perderam já, né, cerca de 20% do seu salário, né, nesses últimos anos, com, né, a perda da assiduidade, do 14º. Então, dói ver esses números, realmente, porque a gente sabe o quanto que os servidores estão sendo prejudicados e atingidos por isso. Então, e a gente sabe, inclusive, Mário, que hoje a gente está tendo servidores com dívidas, né, do empréstimo consignado no banco, que não estão conseguindo nem renegociar, porque a prefeitura não faz essa renegociação com o banco. Então, queria deixar já eu sei que extrapola a sua ação, Mário, mas deixa registrado aqui, porque é grave isso. E aí, ainda na questão da despesa de pessoal, minha pergunta, eu queria entender dois números aí que eu não entendi bem.
O primeiro, sentenças judiciais, 2 milhões e um monte de numerinho aí de sentenças judiciais. O que seria isso? São as sentenças que a prefeitura perde na justiça em relação aos servidores municipais? Eu acho que é um número importante para a gente ver. E o outro número que eu também não entendi, o de demissão voluntária, de 257 mil do PDV, sendo que nós, né, do Sinduspan, temos pedido há anos já o PDV, tem vários servidores esperando e não foi aberto, então eu não entendi o que seria esse 257 mil do PDV. E por último, não sei, Moisés, eu posso fazer mais uma pergunta? Pode sim. Obrigada. Mário, também não sei se está na sua alçada, mas é uma questão orçamentária que a gente fica em dúvida. Aqui na Câmara a gente recebe, né, os projetos de lei de suplementação daqui, suplementação dali, né, por superávit, por emendas, e nos causa estranheza, porque a gente não consegue ter a visão do todo do orçamento municipal, né, porque a gente fica vendo os processos chegando picadinho. Nesse mês de março, né, em específico, a gente viu uma movimentação financeira que me causa estranheza, que é o quê? A gente retira, desde o ano passado, recursos do Fundo Municipal de Cultura por conta do enfrentamento à Covid, entendendo, né, como necessário a gente ter mais verbas para investir no enfrentamento à Covid, até aí tranquilo. Então, foram 500 mil em agosto, mais 250 mil em 19 de março. Só que aí, em 10 de março, você vê uma suplementação de 470 mil na Secretaria de Artes e Cultura. Então, por que a gente tira um recurso do Fundo Municipal de Cultura e depois suplementa para a área de cultura um outro valor, né? Então, bem, a gente está precisando do recurso para a saúde, e por que a gente fica fazendo esses malabarismos, né, de recurso que nos estranha, né? Porque é uma área de um fundo que poderia ser gerido pelos artistas e não está sendo, e aí vem um recurso suplementar de 470 mil que não tinha e que aparece. Então, a gente fica nessa dúvida desses jogos aí. Obrigada. Mário, só por uma questão de ordem, você prefere já responder a professora vereadora Raquel, ou você quer já que os demais vereadores inscritos façam a sua pergunta? Como você prefere? Eu prefiro responder, que eu acho que fica até mais organizado. Depois passam todos, né? Depois a gente esquece, ou de repente eu não consigo atender a expectativa. Certo, então eu já vou passar a palavra para você já fazer responder a vereadora Raquel. Caso surja mais alguma pergunta, vereadora Raquel, você pode estar anotando também e fazendo novamente depois. E aí eu já sigo depois as inscrições, então, conforme já solicitado, tá bom? Então, com a palavra, secretário Mário Antunes. Vereadora Raquel, eu tomei posse na prefeitura em 2013, né, na administração do ex-prefeito Paulo Ottomani. E acho que já em 14 ou 15, eu fui convidado a participar das audiências da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Porque o meu cargo na prefeitura é fiscal de tributos, e quando eu acompanhava essas audiências, eu assim, me incomodava, porque só falava número, e para lá e para a tabela para cá, e do jeito que eu entrei, eu saía, né, da audiência. Então, foi uma forma que eu encontrei, né, eu acho que pode estar surgindo um efeito de ser mais amigável para a pessoa que não acompanha esses números, porque realmente é cansativo. A pessoa falou, pô, mas já esqueci o primeiro número que ele falou. Então, acho que a visão gráfica também dá uma indicação, né, se eu estou bem, se eu estou ruim, se eu preciso melhorar. Então, isso me incomodava. Então, por isso que eu adotei esse procedimento. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre aberto à evolução, né? Se, de repente, tiver uma outra forma da gente fazer essa apresentação que fica melhor ainda, a gente está aberto a sugestões. Por favor, mande as sugestões que a gente vai
o intuito nosso é melhorar e tornar uma coisa mais agradável, né? Para que a pessoa possa, o objetivo da audiência é esclarecer, e é isso que a gente quer fazer, esclarecer. Com relação às sentenças judiciais, são sentenças do TRT mesmo, do trabalhista, né? Do TRT 15 de Campinas, e esses R$2 milhões são sentenças que o município perdeu, que o município pagou. Então, são R$2 milhões que entram aí na nossa conta. Demissão voluntária, dos últimos, talvez, 6 meses ou 7 meses, ela não teve. Só que no começo a maio, abril do ano passado, nós tivemos, todo mês tem alguma coisinha de demissão voluntária, sim, vereadora. Depois eu posso mandar no seu e-mail um detalhe de uma planilha que tem mês a mês os valores da demissão voluntária. Isso eu tenho. Então, você vai ver que tem um pouquinho lá, 30 mil, 40 mil, 50 mil, que no total dos 12 meses, dá esses 200 e pouco que eu mencionei aí. E volto a falar, ela entra como valor que ajuda na redução, ela não entra como gasto, é o contrário, ela entra como redução no valor do percentual aí, tá? Então, um facilitador para nós. Então, é importante que tenha demissão voluntária, assim, no intuito, do lado de olhar os números, tá? É importante que ele reduz. E com relação ao fundo, né? O Fundo da Cultura que nas últimas semanas aí ficou em evidência. Vereadora, quando, no momento da pandemia, principalmente lá no ano passado, que a gente precisava ter um aporte na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Cidadania, nós temos, não sei se todos sabem, mas em torno aí, entre fundo, uns 42 fundos. É uma coisa assim, é muita coisa. Quando eu peguei a relação, é muita coisa, né? E controlar esses fundos também é difícil. Então, o que eu faço uma sugestão aos nossos vereadores, quando for fazer algum fundo, toma cuidado, porque fazer por fazer e deixar ele lá e não fazer é complicado, porque o município tem que ficar cuidando desses fundos. Então, são em torno de 40 a 42 fundos. Infelizmente, aí eu não sei responder o porquê, vereadora. Há anos que não tinha movimento nesse fundo. Há anos. Então, eu não sei porquê, né? Eu acompanhei, não tenho conselho, alguma coisa assim, mas eu olhando o lado financeiro, é um recurso de R$750 mil que há 3 ou 4 anos não tinha uma movimentação. Então, decidiu-se olha, então vamos tirar daqui, já que não consigo movimentar, vamos tirar daqui e usar na pandemia. Foi esse o raciocínio, tá certo? Com relação ao fundo de habitação também, acho que são 4 ou 5 fundos que entraram na lei autorizativa para que a gente pudesse fazer esse remanejamento, tá certo? É isso, vereador presidente Moisés. Obrigada, Mário. Então, agora com a palavra o vereador Djalma Negri. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, população. Quero primeiro cumprimentar o vereador Moisés, que preside aqui essa audiência, cumprimentar o Roselei, nosso vereador presidente da casa, Raquel, Neuza, companheiras, colegas, secretário Mário. Bom, acho que primeiro, né, parabenizar a apresentação, é a primeira que eu assisto, tá, secretário? Não estou tão ambientado com os números, mas deu para entender bastante coisa. Estou com várias dúvidas e já peço desculpas de antemão se forem perguntas muito leigas, tá? Mas eu parto de um pressuposto político, né, do Estado como indutor de desenvolvimento, né? Eu não compactuo com o discurso da austeridade, eu acho que o Estado tem que produzir, promover políticas públicas de qualidade para a população, né? O Estado não tem que ficar atrelado àquele discurso fiscalista, né? Eu sei que a lei de responsabilidade fiscal já é um gargalo que estrangula muitos municípios, né? Então, nós temos o limite prudencial de 51%, o limite máximo de 54%. Eu também fiquei assustado, assim como a vereadora Raquel, de saber que nós estamos em 46,87% e com um discurso de austeridade, de fiscalismo, de não poder garantir aumentos, subsídios, repasses, agora com o corte do 14º, né? A gente está caminhando, ainda mais no momento de crise econômica, para retrocessos nos direitos sociais do funcionalismo público, com um
um estrangulamento folgado, aí, com uma lei de responsabilidade fiscal que ainda nos mantém, de certa forma, confortáveis. Então, eu queria entender um pouco, secretário, um pouco essa relação, né? Acho que partindo para a pergunta em si, acho que entender um pouco a relação dívida do município, né? Pelo que eu entendi, nós temos uma dívida consolidada de 238 milhões de reais. A Raquel tocou num ponto que eu também gostaria de conversar, né? Então, recentemente a gente teve esse remanejamento de recursos, uma suplementação, né, de 470 mil, que saiu da ficha 680, que é a ficha de pagamento da dívida do município, né? Nós tínhamos previsto na LOA, né, votada no ano passado, executada nesse ano, 17,4 milhões de reais para pagamento dessa dívida. Eu queria entender um pouco o que significa, secretário, subtrair 470 mil. Pelo que eu andei conversando, já houveram outras suplementações, não sei se totalizando quase 3 milhões de reais, que foi suplementado da onde os recursos saíram dessa ficha, 680 de pagamento da nossa dívida. Se isso cria algum problema, né, do ponto de vista fiscal, orçamentário do município. Queria entender também, secretário, nós temos um caixa, eu gostaria de confirmar essa informação, pelo que eu vi nas tabelas, posso estar enganado aqui, né, de 160 milhões de reais, acho que consolidado, né? E qual é a possibilidade de adiantar o pagamento dessa dívida? A gente paga juros muito elevados, seria vantajoso ao município liquidar a sua dívida de maneira mais célere para, enfim, né, oportunizar uma sanidade, uma saúde financeira, digamos assim, né? Queria entender um pouco o que significa essa movimentação e, né, reforçando, endossando o questionamento da Raquel, né, se nós temos uma fonte da onde poderíamos suplementar recursos, retirar recursos para promover políticas públicas, por exemplo, de saúde, no momento da pandemia de crise, por que não, né, suplementar recursos retirando de um fundo que não afeta setores que, inclusive já estão afetados pela pandemia, por exemplo, o setor cultural, de artistas, etc., né, que eu acho que é um dos setores mais atingidos pela crise, né, da pandemia. Sem eventos, sem shows, sem atividades culturais, etc. Se nós poderíamos retirar, suplementar de outros lugares, por que a gente não faz isso? Ou isso gera uma outra crise fiscal, financeira que a gente não está enxergando? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado, secretário, presidente Moisés. Obrigado aí, Djalma, vereador Djalma, pela sua contribuição. Então, eu já vou passar a devolver a palavra para o nosso secretário Mário Antunes para já... Oi, Moisés. Sim, Moisés, presidente. Só um segundinho. O Mário está respondendo a cada vereador ou está fazendo um conjunto, um bloquinho, depois responde tudo junto? Eu solicitei para ele o que ele preferiria. Como tem poucos vereadores inscritos, presidente... Acho que fica mais organizado responder um a um, né? Isso. Como tem pouco... pela lógica, seria mais fácil fazer perguntas em blocos. Só como tem poucos vereadores, nós optou por responder um a um. Não, desculpa, Moisés, desculpa, tá? Eu estou assistindo aqui a audiência e também participando de uma reunião aqui, por isso que eu perguntei, tá? Mas vamos lá. Aí nós já vou passar a palavra, então, para o Mário responder o vereador Djalma, mas depois ficaria só a pergunta a participação da vereadora Neuza, e caso depois você quiser se inscrever também, presidente, tá bom? Mário, então, com a palavra, respondeu o vereador Djalma. Vereador Djalma, o orçamento ele é para 12 meses. Nós temos uma facilidade, ou assim, a nossa arrecadação, ela é contundente, ela é forte nos 4 primeiros meses, porque nós temos IPVA, nós temos o IPTU, né? Então, nós não podemos olhar o número estanque, o número, olha, hoje tem 160 milhões de reais e está sobrando. Não, nós temos que olhar que o meu orçamento, o orçamento do município, ele vai até dezembro. E a arrecadação, ela começa a cair e a despesa começa a ser maior do que a arrecadação. Então, eu tenho que ter recurso em caixa, recurso financeiro, para continuar honrando os nossos compromissos. Então, é importante a gente pensar nos 12 meses, não apenas nos 4 primeiros meses. O 14º salário do nosso servidor e o prêmio assiduidade, ele foi retirado dos nossos servidores, agora em fevereiro,
E o município de São Carlos, o que ele fez? Isso representa, vereador, em torno de 2,5 milhões de reais por mês, em torno disso, tá? O que a Secretaria de Fazenda fez com a determinação do prefeito municipal? Nós pegamos uma conta específica e todo mês eu deposito 2,5 milhões de reais nesta conta, porque é uma liminar que a gente pode, em algum momento, cair essa liminar. Em caindo essa liminar, eu tenho que honrar os compromissos com os nossos servidores públicos. Então, é de muita responsabilidade nossa, essa conta em específico. Hoje eu estive com o presidente Adail, com o vice-presidente Ney, e nós informamos isso para eles, que hoje na conta nós temos 7,5 milhões. Foram 3 meses já, fevereiro, março e abril. Agora, de repente, vamos pensar assim, passa o ano e não tem uma decisão. Aí, no segundo semestre, a gente pode conversar. O que a gente pode fazer com esse recurso? Voltar para o benefício para o servidor para o próximo ano? Então, é um assunto que está aberto à discussão, não está nada definido. Hoje, o que nós temos? Uma precaução de guardar esse dinheiro, porque a liminar pode cair a qualquer momento. Nós tivemos um exemplo lá em 2014, quando caiu a liminar da dívida do município. O município pagava 158 mil reais e no mês seguinte virou 5 milhões de reais. E o município, naquele momento, não tinha feito o que nós estamos fazendo agora, que é guardar o recurso. E aconteceu toda aquela dificuldade de 2014 a 2016, que é público e todo mundo sabe o que aconteceu, a dificuldade do município, né? Então, a gente está com essa preocupação com relação a isso. Então, com relação ao Caixa, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque hoje eu afirmo para todos os vereadores e as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. O município tem uma condição controlada, mas eu não posso falar para você que está sobrando recurso. O que nós temos recurso para honrar os nossos compromissos até o final do exercício. E quais são esses compromissos? Folhas, encargos, pagamento de fornecedores, né? O custeio da máquina em geral. Tá? Com relação à dívida que o vereador me perguntou, com relação a por que tirou da dívida os 470 mil reais. Esse recurso, ele está vinculado à Secretaria de Fazenda, ela é a responsável por isso. No orçamento feito na LOA lá em 20, que está em exercício agora em 21, em todas as nossas, os nossos orçamentos, a gente procura, para cada secretaria, colocar sempre o real. Não pôr aquela gordurinha, que muitas vezes algumas prefeituras colocam uma gordurinha e, na verdade, para você pôr essa gordurinha, você tem que superestimar a receita. Então, na verdade, eu vou ter uma receita de 10, eu coloquei uma despesa de 12, e eu vou lá e aumento a minha receita, que ela não vai acontecer. Isso dá um efeito a médio prazo no município de endividamento, porque eu estou gastando mais do que eu arrecado. Então, a nossa administração ela faz um orçamento justo. Então, as outras secretarias, elas não têm condições de fazer essa oferta. Agora, por que a Secretaria de Fazenda tem? Porque nós temos a visão, né, dívida a dívida, elas são um percentual hoje, quando o vereador fala que o juro é alto, hoje ele não é tão alto assim. Hoje nós estamos fazendo aí em torno de 7% ao ano. 7% ao ano. Em média, as nossas dívidas é em torno de 7% ao ano. Tá? A dívida de longo prazo, vereador, ela é mais fácil de fazer gestão. Hoje, por exemplo, se nós pagarmos a dívida, nós vamos ter dificuldade de fazer o dia a dia nosso. Então, é mais importante a gente fazer uma gestão a longo prazo, tá? E pegar o recurso e criar, por exemplo, um programa novo com esse recurso que poderia estar assim, sobrando, na verdade, você entendeu? Então, a dívida de curto prazo ela é terrível.
ela é difícil de fazer gestão. A dívida de longo prazo, ela é mais fácil e a pessoa, o governo, para fazer gestão na dívida de longo prazo, ela é fácil, você consegue honrar os seus compromissos e você vê que o nosso endividamento, em torno de 26%, é extremamente baixo, tá? Eu vou citar aqui, a Raquel vai ficar brava comigo, mas não fica não, Raquel, tá? Nós temos cidades da região do Porto de São Carlos com muita dificuldade neste momento. Extrema dificuldade, extrema. Está no portal de transparência dos municípios, é só dar uma olhadinha. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque é importante atender as demandas, é importante atender os projetos sociais, conforme o vereador Djalma colocou, mas é importante ter responsabilidade para que a gente honre os nossos compromissos. A pessoa, o fornecedor, a organização social, ela tem a convicção e segurança que ela vai receber aquilo que ela combinou com o município. Então, isso é importante. Então, o município, viu, vereador Djalma Nery, o município não é banco. O município não pode sobrar dinheiro. O município tem que aplicar o dinheiro na população, nos projetos sociais. Não é possível chegar e falar, sobrou dinheiro. Não é isso. A única coisa que a gente tem que pensar no período de 12 meses. Eu não posso pensar apenas no período de 4 meses. É isso, presidente. Posso, então, eu vou passar, então, agora a palavra para a vereadora Neuza. Como, Mário, já praticamente você já está respondendo cada vereador individualmente, depois, como ainda a gente vai ter um prazo, acredito, suficiente, qualquer coisa, pode abrir para mais um bloco de perguntas em bloco, aí você responde depois para fechar a audiência, pode ser? Estou à disposição, presidente, viu? Então, para esclarecer. Vou abrir, então, mais uma vez, então, agora a palavra. Vou abrir a palavra para a vereadora professora Neuza, e depois, na sequência, a gente segue conforme a gente combinou, então. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Roselei, Moisés, Djalma, Raquel, a todos que estão assistindo. E sempre muito bem didático, Mário, o secretário Mário. Mário, eu lembro que uma vez eu questionei você no início do ano sobre essa situação das receitas em relação ao que poderia ser usado, né, do meu interesse, que seria o canil. Aí você me colocou o seguinte, professora, nós temos que gerir de um modo que nunca eu tenho uma receita de tanto e eu gasto tanto, e para eu chegar nesse gasto, eu subestimo, né? Eu aumento a minha receita para chegar lá, porque eu vou ter que dar uma justificativa para isso. O que muitos, como você disse, eu fui procurar saber, na realidade, é verdade. Muitos municípios estão encontrando dificuldades para acertar essas pontuações, como é o caso da minha cidade natal e outras aqui, que usaram, fizeram um orçamento chegar numa situação e nada. Aí, como você disse novamente, desculpa, também vou falar do mesmo modo que o Djalma colocou, às vezes eu sou muito leiga nisso, estou querendo aprender, são muitos números, né? A Raquel também fez a pergunta, mas eu vou colocar o que o senhor colocou lá. Nós utilizamos a nossa dívida chega a ser 26% do que a gente poderia falar, né? Há possibilidade, como o senhor falou, que nós temos que ter uma visão durante o ano todo, nesses 12 meses, não só no quadrimestre, a gente tem que gerir essa situação e manter a cidade nesse patamar, de dar um auxílio nesse fato de ter mais à frente uma resposta desses consignados, como a Raquel colocou, das pessoas que estão em haver pela retirada do 14º e do bônus. Ou fazer tipo um PL ou alguma coisa que possa
dar um bônus a esse pessoal, uma certa porcentagem mensal, que não extrapole uma visão futura lá desses 12 meses, né, que a gente tem que pensar, para ajudar, porque não é fácil a gente gerir uma dívida, né? Principalmente os funcionários públicos, e sei também que a cidade está tentando se manter, pelo que observei, a explicação que o senhor deu ao Djalma e à Raquel, né? Então, aqui eu anotei umas situações, né, que o cálculo que vocês estão fazendo, essa conta que estão guardando esse dinheiro, que hoje chega a 7,5 milhões, essa daí seria para segurar uma situação meio que difícil no final do ano em relação a essa situação dos funcionários, dos que terão que pagar a eles se voltar a ter, que eu espero que tenha, porque eles precisam disso, né? Ou se está guardando, se não há como a gente fazer um tipo de um balanço durante o ano e ajudar o funcionalismo, né? E também aquela situação que eu primeiro perguntei lá, do aumento que o senhor falou assim para mim, professora, procura ver, antes do LOA, do anual também, do orçamento anual, a necessidade da secretaria responsável pelo Canil pedir um pouquinho de aumento, porque há muitos mandatos não ocorrem, e de que haja a implementação e a construção de novas estruturas da necessidade que há lá, né? Porque é uma saúde pública. Então, eu sei que o senhor falou que ia observar, eu te acho absurdo a tua clareza e agradeço tudo isso que está fazendo pelo município, porque gerir as finanças de um município exige muito. Eu acho que a prefeitura tem no senhor um salvador, eu acredito, né? Porque eu lembro quando se comentava desses 5 milhões mensais, que não é fácil, da onde ia tirar, tirou-se de muitos lugares, né? Para pagar uma dívida aí, né? Então, essa pergunta que eu faço, se há possibilidade da gente pensar de ajudar os servidores na situação que eles estão enfrentando do consignado, tá? Da cultura, como ela pode nós resgatar um certo valor, o conselho, o fundo, né? Para desenvolver atividades, mesmo que já haja uma atitude dentro da Secretaria de Cultura e Esporte, que eu vi também, eu assisti a exposição, também conversei com o secretário Luizinho, a necessidade de tudo se colocar de um modo que possa garantir a esses trabalhadores que, infelizmente, essa pandemia nos ferrou, né? Então, eu gostaria só de o senhor colocar se há possibilidade desse ano a gente poder estar fazendo algo que pode priorizar o atendimento a esses que precisam, uma estrutura melhor ao Canil, que já está saindo novo, que eu espero que, juntamente com o secretário de Serviços Públicos, o Mariel, que está fazendo o possível para nos atender, o de Obras, né, que é o João Miller, juntamente com o da Proab, do Bragato, que está lançando, se há uma possibilidade de, nesse ano, a gente já ter algo concreto dentro do Canil, né? E logo que passar a pandemia, alçar mais concursos para se contratar, porque é um absurdo não termos mais que um veterinário, né, possível ser remanejado devido à pandemia. Então, se há possibilidade, eu sei que não podemos fazer, mas se há possibilidade de ocorrer isso, que Deus seja possível, né? Obrigado, Mário. Eu fiquei com outras dúvidas, mas isso aí não pode. Também entendi essa gordurinha assim, né? Eu espero que nós não tenhamos gordurinha, que nós temos mais assim, como você disse, de 25% a 26%, né? Fico grata por isso. E eu vi o que certas cidades estão sofrendo para se manter íntegra por causa dessa bendita gordura, né? Então, eu agradeço. Se eu puder me dar um alento nesse sentido, e desculpe o incômodo, e me perdoe ser leiga em vários detalhes, estou aprendendo. Bom, com a palavra, então, para responder a professora Neuza Mário, depois eu também quero fazer algumas perguntas no meu período de inscrição também, Mário,
E aí depois eu volto a abrir mais um bloco de perguntas para todos os vereadores, que caso surja mais alguma pergunta. Pois é, estou inscrito também, hein? Esqueci de mim, então, né? perdão, Roseli, então depois da resposta já do Mário, você já pode fazer as suas. Com a palavra, Mário. Neuza, obrigado, Moisés. Professora Neuza, todas as perguntas são importantes, todas, né? Nós estamos falando aqui, não somos nós 4, nós 5, nós 6, nós estamos falando para muitas pessoas que estão em casa, que estão ouvindo a gente, então todas as perguntas são importantes. E é um tema maçante, é um tema, não é fácil, é um tema que causa dificuldade a muitas pessoas, tá? Com relação ao auxílio ao servidor, infelizmente, a Lei Complementar 173, ela não viabiliza, possibilitar esse auxílio ao servidor neste momento. Só que o município, o ato de ele estar colocando esses recursos hoje numa conta, no caso da assiduidade, do 14º, é que aconteceram duas coisas ao mesmo tempo, né? A retirada da assiduidade do 14º, e esse recurso o município está guardando numa conta específica, que eu acho que é uma atitude importante para os nossos servidores, é importantíssima para os nossos servidores, porque talvez em algum momento, algum gestor em alguma cidade pudesse falar, vai perder mesmo, então deixa eu já usar para outra coisa, né? Então não é o caso nosso, nós estamos guardando isso com o objetivo de aguardar a decisão judicial. Ela sendo favorável, volta para os nossos servidores, o dinheiro está aí em caixa, e se ela for negativa, o dinheiro está aí para a gente sentar com o sindicato, sentar com o prefeito, sentar com os servidores, e olha, o que a gente consegue fazer com isso? Então, eu acho que é um caminho, e hoje é um caminho que é possível seguir, né? A gente gostaria, né? Eu, até como servidor, hoje eu represento a Secretaria de Fazenda, é óbvio que a gente gostaria de não ter perdido, né? Apesar que eu não tenho isso como secretário, mas se eu fosse servidor, eu teria o 14º, teria a assiduidade, teria tudo isso, e os nossos colegas perderam isso, não é fácil, tá? O caso do consignado, professora, é o seguinte, não é da minha secretaria, é na Secretaria de Gestão de Pessoas, que pode falar melhor sobre consignado com a vereadora. Mas está sendo analisado pela Secretaria de Gestão de Pessoas a possibilidade que há hoje, a possibilidade de 30% para 35%. Mas é um assunto que não cabe à Secretaria de Fazenda a definição ou encaminhamento disso, tá? E com relação ao canil, eu conversei, logo que eu saí da Câmara, ou que nós conversamos, eu conversei com o Mariel. E falei, Mariel, precisamos investir lá e conte com a Secretaria de Fazenda, se possível, alguma coisa esse ano, mas com certeza eu vou pegar no seu pé para jogar no orçamento do ano que vem alguma coisa mais expressiva, né? Então, foi isso que eu foi isso que eu comentei com o secretário Mariel, e ele também tem essa intenção de fazer melhoras, ampliações, e melhorar a parte do canil, viu, vereador? É isso, presidente. Muito obrigado, Mário. Então, quero já passar a palavra... Gratidão, Mário. Gratidão. Antes de passar a palavra para o vereador e presidente dessa casa, Roseli, quero agradecer também a presença do vereador Bruno Zanchetta, e que ele está também aí participando da sessão. Então, eu já passo a palavra agora ao presidente dessa casa, Roseli Françoso. Oi, Mário, boa tarde, Raquel, boa tarde, presidente Moisés Lazzarini, professora Neuza, Bruno Zanchetta, todos que acompanham essa sessão pelo canal 8 da NET, pela Rádio São Carlos, pelos aplicativos da Câmara Municipal, muito boa tarde. Eu quero inicialmente me dirigir à pessoa do Mário pela apresentação, acabei acompanhando aqui, Mário, parcialmente a apresentação, porque estava atendendo algumas pessoas, assinando os processos aqui que eu tenho que dar encaminhamento e atento aqui às falas do Mário, da Raquel, do Djalma, agora da professora Neuza, né? E também alguns comentários do próprio vereador Moisés Lazzarini. Então, eu quero inicialmente cumprimentá-lo por
já é de praxe, né, habitualmente, sempre com muita transparência, trazendo os números do Poder Executivo, né, mostrando para a gente uma certa segurança, austeridade no trato do dinheiro público. Isso está muito claro. Eu trabalhei com o orçamento municipal dos anos de 2007 até 2012, sei que não é uma tarefa fácil, a gente fica muito à mercê da economia, e eu pude analisar nos últimos meses, Mário, a arrecadação do município de São Carlos, sempre muito positiva, né, do ponto de vista de responsabilidade fiscal. Eu pude verificar que no mês de janeiro, eu não tenho os números precisos aqui, né, cheguei a comentar aqui na Câmara, mas eu sei que em janeiro nós tivemos um saldo positivo de R$750 mil em relação àquilo que estava planejado. Eu sei que no mês de fevereiro, algo em torno de 4 milhões a menos do que estava planejado, né, um mês, inclusive, complicado, porque a gente já recebe, né, o IPVA, a própria primeira parcela do IPTU ou IPTU à vista, né, deveria melhor essa arrecadação. No mês de março, nós também tivemos uma queda. Eu sei que em torno, né, nesses primeiros 3 meses, nós tivemos aí praticamente um déficit de 8 milhões e 800 mil. Quando chega o mês de abril, né, fechou, né, com um saldo positivo de quase 30 milhões de reais. Subtraindo esse déficit, nós tivemos um saldo positivo ainda de 18, quase 20 milhões, né, não de acréscimo, mas acima daquilo que estava planejado no município de São Carlos. Estou falando de arrecadação, estou falando de financeiro, né, e agora, dentro do que você colocou em relação à dívida do município, algo em torno de 25%, a gente sabe que a nossa capacidade de endividamento, e principalmente aquilo que a gente percebe nos municípios no entorno da nossa cidade, sempre muito maior, né, do que esses 25% que nós estamos hoje. E esses 25%, é bom saber que nós estamos com 25%, levando em consideração, inclusive, todos os financiamentos que o prefeito Arthur Garcia fez. Né? Fez financiamento, né, para o SAAI na ordem de 24 milhões de reais, fez financiamento para a construção da Escola de Água Vermelha, fez o financiamento para pavimentação asfáltica, recape asfáltico no município, né, para compra de maquinário para a Secretaria Municipal de Agricultura, para compra de maquinário para a Secretaria Municipal de Obras. Então, eu vejo isso assim, de uma forma muito responsável, né, no trato. E o que é mais importante, né, a gente observa que nesse período todo, né, de 2017 para cá, né, nós não tivemos nenhum acréscimo, né, nos tributos. O que foi feito foi a correção do IPCA, né, a população não foi penalizada, muitos prefeitos acabam fazendo a reforma daquela famosa planta genérica de valores e acaba repercutindo no lombo do cidadão, né, falando português claro aqui, no lombo do cidadão, que repercute em algumas ações para poder equilibrar as contas públicas. Então, sem a necessidade de fazer esse reequilíbrio, né, essa majoração da planta genérica de valores, o município conseguiu ser sustentável, né, cumprir com as suas responsabilidades fiscais, né, honrando as metas fiscais. Tivemos aí, a gente acompanha as 3 últimas contas do prefeito Arthur Garcia, aprovada pelo Tribunal de Contas, né, a gente sabe, eu ouvindo aqui o comentário, né, os questionamentos da professora Raquel Auxiliadora, né, e também do Djalma, da professora Neuza, é lógico que a gente fica preocupado, né, a gente passa muito aqui na Câmara as suplementações orçamentárias, essas coisas todas. E a gente tem que saber, né, que o orçamento ele não é uma peça fixa, né, ele sofre modificações, os programas sofrem modificações o tempo todo, né, às vezes você planeja uma determinada política pública e aquela política pública às vezes perde a razão, né, em decorrência de outras ações, como nós estamos vendo nesse momento, a questão do Covid, que é uma questão que está drenando toda a capacidade praticamente do município de investimento, né? Nós temos que, ou a gente faz investimento, ou a gente cuida da saúde das pessoas. Então eu quero cumprimentá-lo pela seriedade que conduz, né, esse processo, Mário, quero cumprimentá-lo pela transparência, né, sempre que nós solicitamos, né, qualquer tipo de explicação da Secretaria Municipal de Fazenda, eu, pelo menos, sempre fui muito bem atendido e ouço aqui meus colegas, meus pares, né, relatar para a gente, só um pouquinho, relatar para a gente, né,
a capacidade que o senhor atende todos os vereadores, não só os vereadores, mas também a população, sempre muito didático, pedagógico, responsável. Você liga de manhã, olha, eu já te dou um retorno, vereador. O retorno vem. Então, eu quero aqui, Mário, externar todo o meu agradecimento, a minha confiança, né, na condição de presidente dessa casa, de saber que nós temos uma pessoa do seu calibre, da sua responsabilidade, né, principalmente por ser servidor público de carreira, né, externo aqui, meus sinceros votos de agradecimento, por cuidar da nossa cidade. Eu acho que é isso que a gente precisa. Tivemos tempos sombrios aí, né, não vamos nem entrar no comentário, né, não vamos fazer, porque acho que a gente tem que olhar para frente. O retrovisor é triste de ver, né, mas saber, né, que desde que o senhor, né, assumiu a Secretaria Municipal de Fazenda, nós temos tido aí resultados positivos, né, que eleva, inclusive, né, muitas vezes os bancos procurando a cidade para oferecer financiamento, né, procurando, por quê? Porque paga, porque honra os compromissos. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizá-lo, obviamente, parabenizar também toda a equipe de governo, porque na escolha do senhor, nós colocamos a cidade nos trilhos, né, e a gente sabe, tem problema, tem questionamento, tem isso, tem aquilo, mas com a transparência, com a dedicação, né, com a vontade de querer explicar detalhadamente, olho no olho, né, isso para nós tem um valor imensurável. Então, agradeço a você, agradeço toda a equipe do prefeito, na pessoa do Dr. Edson Firmiano, né, que tem a relação institucional aqui com a Câmara. E tenho certeza que qualquer dúvida dos senhores, das senhoras vereadoras, né, eu tenho absoluta convicção que nós temos as portas abertas da Secretaria Municipal de Fazenda para esclarecimento. Então, eu externo aqui, Moisés, eu não tenho pergunta a fazer nesse momento, tá? Mas mais para externar, né, todo o nosso agradecimento em prol, né, dessa responsabilidade, desse cuidado, desse comprometimento, né, dessas medidas cautelares que muitas vezes o Mário toma de, como é que fala, Mário? Contingenciar o orçamento para não gastar mais do que arrecada, né? Então, eu quero, assim, né, às vezes dói o contingenciamento, né, que às vezes a Neuza falou que nós precisamos de dinheiro para tratar lá do canil, e às vezes contingenciam dinheiro da Secretaria de Serviço Público, é dolorido, né, é difícil, mas muitas vezes a gente tem que saber, né, que a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, porque senão nós seremos penalizados de acordo com o que prevê a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2001, 2002, ou hoje, né, especificamente, né, infelizmente ou felizmente, porque isso também equilibra, né, a Lei Complementar 173, que a gente sabe que engessa muita coisa, mas, por outro lado, também ela controla, para que a gente tenha, né, nesse momento de pandemia, de queda de arrecadação, né, um certo controle das contas públicas. Ainda bem que ela vai até dia 31 de dezembro desse ano que vem, eu espero que ela não venha a ser renovada, né? Para a gente ter uma margem de liberdade maior, Neuza, para poder investir lá nos cachorrinhos da Neuza, né, no canil, enfim, em tudo aquilo que São Carlos precisa. Muito obrigado. Obrigado, presidente Roselê. Vou deixar, mesmo você não estando fazendo perguntas, né, mas vou deixar para o Mário comentar a sua fala e depois eu faço a minha pergunta. Tá bom, Mário? Perfeito, Mário, presidente Moisés. Presidente Roselei, a situação hoje do município não é uma situação isolada do Executivo. A Câmara Municipal é uma parceira fundamental para que a gente possa estar hoje nesse nível, né? E eu tomo a liberdade de citar aqui hoje a presidência através do vereador Roselei Françoso, antes foi do Lucão Fernandes, e no início da nossa administração, lá em 2007, foi o ex-vereador Júlio César. Então, a gente não pode esquecer de todos os presidentes que passaram pela Câmara Municipal e que sempre auxiliaram o município, né, o executivo, a fazer essa gestão com responsabilidade. Cobrando, é importante cobrar, porque é a função do vereador fazer essa cobrança, fazer essa verificação, mas sempre com muita responsabilidade. Então, hoje o resultado é um trabalho conjunto, entre o executivo e o legislativo. É por isso que São Carlos hoje, conforme o presidente Roselei falou, os bancos procuram
a Secretaria de Fazenda oferecendo crédito, né? Então, por quê? Porque ele tem segurança que ele vai receber, ele tem segurança que é feita uma administração com responsabilidade. E volto a afirmar, não é somente olhar esse lado, nós temos que olhar também os nossos programas sociais, nós temos que evoluir com relação a isso. E você consegue evoluir com o programa social tendo condição, tendo caixa, tendo orçamento para você fazer, porque a população ela necessita, né? São muitas as necessidades da população. Só que o município ele não consegue fazer de um dia para o outro. Ele tem que ir subindo degrauzinho por degrauzinho. E é isso que a gente faz, dando alicerce para que os secretários possam fazer esses programas sociais. Obrigado, Mário. Eu vou fazer então algumas perguntas também, Mário, me inscrevendo aqui na Pois é. hoje. E sim, Roselei, presente? Pois é, desculpa, eu só vou pedir uma coisinha para o Mário aí, eu vou precisar dar uma saída, tá? Para atender um outro compromisso aqui. É um pedido não meu, tá? Mas da professora Neuza, se essa apresentação que o Mário fez está disponível para nós. Se tiver, Mário, eu já agradeço de antemão. Se não tiver, se pode ser enviado aqui para casa para a gente poder distribuir para os vereadores, tá? Obrigado. Obrigado, presidente. Muito pertinente, viu? Perdão, Obrigado. desculpa interromper. Roselei, está comigo essa apresentação. Se você quiser, eu posso mandar no e-mail dos vereadores. Obrigado, Emílio. Sempre muito eficiente. Eu quero te agradecer também, Emílio. O Mário não está fazendo a apresentação daqui da casa, tá, Mário? Está em outro local, né? Está em outro local. Posso enviar perfeito. no e-mail do vereador. Isso. Tá, então, obrigado, viu, Emílio? Eu agradeço. Se puder encaminhar para os vereadores, é uma solicitação da professora Neuza. Correto, presidente. Obrigado, presidente Roselei. Eu vou estar fazendo, então, também as minhas perguntas, secretário Mário. Depois eu não sei se o vereador Bruno também, que entrou um pouquinho depois, tem interesse de estar usando a palavra, tá bom? É só se inscrever aí, ou por aqui ou no chat, e eu concedo a palavra também. Secretário Mário, então, rapidamente, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui. Em relação à capacidade de endividamento, a gente já sabe que a atual gestão, né, e também sobre o seu comando, vocês procuram trabalhar com esse limite muito folgado aí. Como você bem falou, é possível chegar até o 120%, né? Mas você está aí nessa faixa aí do endividamento de 26%. Então, quero parabenizá-lo por esse controle, né? Por essa visão. E gostaria de saber, Mário, em relação a como está sendo transmitida para a população, né? Nós estamos mais habituados com o que é arrecadado, com o que estamos mais próximos dos números. Às vezes nós não temos, a população que está do outro lado, muitas vezes não consegue entender, enxergar realmente o que é arrecadado por mês e o que é previsto, o que é arrecadado no final do ano. Eu gostaria depois que você pudesse falar de forma bem didática, uma resposta simples, qual seria a receita líquida média mensal que a prefeitura tem. A gente sabe que eu estou citando média justamente pelo fato de tem meses que tem mais arrecadação e tem meses que tem menos, como você bem falou, nas respostas anteriores. E também qual seria qual o valor e qual a previsão da arrecadação orçamentária anual para esse exercício de 2021. A gente está ali na faixa de 988 milhões, é o que está previsto, né? Mas eu gostaria que você citasse qual é o valor realmente previsto e o que tem realmente previsão de, na prática, ser arrecadado. E se houve, né, com essa situação da pandemia, alguma queda dessa arrecadação e qual que foi essa queda. Em relação a essa perda orçamentária que eu acabei de citar, né, durante esse período de pandemia, considerando, né, o último ano e o mesmo período desse ano, qual foi, houve acréscimo ou decréscimo na arrecadação? E também quais os valores incrementados que o município de São Carlos recebeu em nosso orçamento, recursos aí de fontes do governo federal e também do governo do estado. Qual foi o incremento, o valor que o município de São Carlos recebeu? Não sei se você teria esse número para nos apresentar agora,
ou também poderia estar nos encaminhando posteriormente. Mas se você tiver e puder responder, qual foi o valor que nós recebemos de incremento de fontes fora do município. E considerando também, né, que estamos aí dentro dos 46%, 46,87% do limite prudencial, e como bem falou a professora vereadora Raquel, e você mencionou que nós poderíamos estar até dentro dos 51%, né? Considerando que nós estamos dentro desse período de pandemia, secretário Mário, já para finalizar minha última pergunta, considerando que nós estamos nesse período de pandemia e que os reflexos do Covid-19 na saúde, na vida da população, mesmo após recuperado, ele surte, né, ele continua com algumas sequelas e que precisa de um tratamento pós-Covid, gostaria de saber como que está previsto para esse orçamento algum incremento a mais na saúde, considerando que muitas pessoas acabam precisando de fisioterapia, acabam precisando de alguns tratamentos pós-Covid, né? E sabemos também que na rede, apesar de o pessoal estar pleiteando para aumento, né, esse recurso, mas a gente sabe também a falta que tem também de ginecologistas e demais profissionais da área de saúde. Se existe a possibilidade de um diálogo com o governo para que esse recurso, lógico que eu sei que a prefeitura não vai trabalhar sempre em cima da margem para estourar o limite prudencial, mas se haveria espaço para uma contratação aí, em especial, pensando no tratamento pós-Covid, seria o meu objetivo principal dessa pergunta. Então, são essas as minhas perguntas, secretário. Com a palavra. Obrigado, presidente Moisés. Eu anotei aqui, vamos ver se eu não pulo nenhuma, mas se eu pular depois você me lembra, por favor. Sim. Com relação ao endividamento do município, hoje nós estamos em torno de 26%. Lá em 2017, a Secretaria Municipal de Fazenda ela fez um estudo onde, se vocês, vereadores, pegarem a minha fala lá de 2017, eu sempre afirmei que o município, até 42%, ele tem condições de honrar os compromissos. A mais do que isso, a Secretaria de Fazenda ela não indica, não autoriza. É óbvio que a definição final é do prefeito municipal, mas essa fala minha sempre ela vem quando a gente fala em dívida de longo prazo. Então, hoje nós estamos com em torno de 26%, ela ainda é abaixo daquilo que a gente fala, olha, o limite nosso não é 120%, nosso limite são 42%, tá? Então, com relação à dívida de longo prazo, é isso. A arrecadação mensal, média, ela é em torno de uns 60 milhões de reais, média, em torno disso, tá? Que dá, no final do ano, aí, uns 700 milhões de reais, só da prefeitura, estou falando só da prefeitura, em torno disso. Sendo que recursos próprios, recursos que nós chamamos recursos de fonte 1, em torno aí de 40 milhões de reais mês. E recursos de fonte 2, em torno aí de uns 20 milhões de reais a média. Tem mês que varia para mais, para menos, mas é em torno disso daí. Tá? Com relação a recurso recebido, o ano passado nós recebemos um recurso da União, que são os 28 milhões de reais. Esse ano ainda nós não recebemos recurso adicional, tá? E recebemos 2 milhões de reais do Estado também no ano passado. Hoje, nós estamos usando recursos do Covid, recursos que vieram no ano passado, que nós estamos finalizando ele, e o município está bancando recursos próprios, recursos de fonte 1, onde nós já suplementamos mais de 10 milhões de reais para a Secretaria de Saúde. Com relação ao pós-Covid, o que a Secretaria de Fazenda, como é que ela encara isso? Essa demanda é uma demanda que vem, ou que deve vir da Secretaria de Saúde, como essas outras demandas vierem, nós suplementamos em 10 milhões de reais. Então, quando essa demanda chegar, nós vamos fazer uma análise, se é possível atender de forma integral, parcial, ou se não é possível atender,
mas a gente sempre faz um estudo quando questionado, quando a secretaria manda os números para nós, né? Então, se chegar a esses números, nós faremos um estudo normalmente. Eu acompanho, eu sei da intenção do município de fazer um tratamento pós-Covid, eu tenho conhecimento disso, mas oficialmente não chegou nada à Secretaria de Fazenda. Com relação, por exemplo, ao ginecologista citado pelo vereador, nós temos o quê? Nós temos um processo de contratação externa, né, para esse ginecologista, até que o vereador Elton mencionou isso em algumas sessões da Câmara e tal, e esse processo ele está andando, tá? Ele está andando, já passou por nós, está em procedimento lá de aquisição. Com relação à contratação de servidor de carreira, aí eu não consigo falar isso, porque é na Secretaria de Gestão de Pessoas. Eu não sei se tem concurso aberto, se não tem, se faz chamamento, eu realmente não domino essa área. Mas o município, ele tem condição, perante os números, para fazer alguma contratação, desde que não infrinja a Lei 173. E a Lei 173, a Lei Complementar 173, ela fala o quê? É possível fazer a reposição. Colocar novos servidores, infelizmente, não é possível. Então, é isso, presidente. Beleza, Mário, só faltou você fazer uma análise para mim em relação à perca da arrecadação, comparando o ano passado para esse ano, no período da pandemia. A arrecadação do município, conforme o presidente da Câmara, Roselei Françoso, citou rapidamente, ela é, assim, favorável para nós. Por quê? Ela teve poucas variações, mesmo no momento da pandemia. Nós tivemos queda em abril e maio do ano passado, quedas expressivas, e a partir de junho nós já entramos num patamar de conforme a previsão. Arrecadou conforme a previsão e terminamos o ano assim. Este ano, comparado com o ano passado, né, a arrecadação total, ela subiu um pouquinho, em torno de 1%, conforme eu mencionei nos gráficos que eu passei. E alguns tributos, tiveram algumas pequenas quedas, né? Eu não me lembro agora, que eu não estou com a apresentação aqui em mãos, eu estou no arquivo, mas alguns tributos tiveram pequenas quedas, de 2%, 3%, 5%. Só que, volto a falar, a nossa arrecadação, o povo são-carlense paga certinho os seus tributos, seja impostos, taxas, contribuições. Então, o povo são-carlense, ele honra os tributos, e a nossa arrecadação, ela sofreu uma variação no momento de muita crise, tá? No momento de muita crise, que foi abril e maio do ano passado. E hoje ela está dentro, mais ou menos, de uma previsão que a gente levanta mês a mês. Correto, secretário Mário, quero agradecer pelas suas perguntas. Então, conforme eu tinha proposto no início, tem mais algum dos vereadores que gostaria de fazer agora em bloco as perguntas, caso tenha mais de uma inscrição, aí para o secretário já responder todas as perguntas de forma conjunta, já para nós finalizarmos os trabalhos na tarde de hoje. Alguém se inscreve? Algum vereador? Vereadora? Não, Moisés, obrigada. Tá bom, então eu acredito que podemos finalizar, correto? Obrigado, Moisés, valeu. Tá, eu quero então deixar, para finalizar, eu quero deixar aberto ao secretário Mário Antunes para fazer suas considerações finais, e aí depois nós encerramos, então, pode ser? Então, Mário Antunes, com a palavra então para suas considerações finais, e nós encerramos a sessão na tarde de hoje. Eu agradeço à Câmara Municipal a possibilidade desta prestação de contas pela Secretaria Municipal de Fazenda, em nome do prefeito Ayrton Garcia, e reitero que a Secretaria Municipal de Fazenda, caso necessite qualquer vereador, qualquer pessoa de algum tipo de informação, tá? É só entrar em contato conosco que nós passamos a informação sem nenhum tipo de burocracia. Os dados da Secretaria de Fazenda são dados públicos. Não é o dado do Mário, não é o dado do prefeito, são dados públicos.
Então, nós não temos o que omitir, o que não passar. Então, eu deixo sempre essa porta aberta a todos os nossos vereadores, que qualquer dúvida, qualquer necessidade de qualquer tipo de informação, podem entrar em contato conosco, que nós faremos os esclarecimentos necessários. Então, presidente da audiência, Moisés, as nossas vereadoras, os nossos vereadores que participaram, eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para que a gente possa levar uma informação transparente, uma informação boa, porque é importante falar que o nosso município tem uma condição equilibrada, adequada, conforme as nossas necessidades, e também falar que, com isso, nós temos estrutura para alavancar novos projetos, novas necessidades que a nossa população almeja. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez aos nossos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e ao prefeito Ayrton Garcia essa oportunidade de estar aqui falando com vocês em nome do município. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Muito obrigado, secretário Mário. Então, quero agradecer a presença online dos vereadores, né? Das vereadoras, em especial da vereadora Raquel, a professora Neuza, são as duas vereadoras que estão ainda presentes online aqui na sessão. Quero agradecer também a presença dos vereadores que passaram por aqui na tarde de hoje, que foi o vereador Djalma Neri, também o vereador presidente dessa casa, Roselei, né? E também agradecer a sua pessoa, Mário, né, secretário municipal da Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, né, mais conhecido como Mário Antunes, e também agradecer, né, a presença das pessoas que acompanharam essa audiência aí da sua casa, e agradecer também a todos pela participação, a contribuição dos vereadores, vereadoras que colaboraram e contribuíram com nós na tarde de hoje com as suas excelentes perguntas e as suas ótimas e esclarecedoras respostas, Mário. Então, muito obrigado. Então, damos por encerrada a sessão na tarde de hoje e meu muito obrigado a todos.